Há um sussurro suave em sua atmosfera hoje, Gêmeos. Uma mudança sutil não no mundo exterior, mas na paisagem interior onde seus pensamentos dançam e seus sentimentos criam raízes. Você pode acordar com a sensação de que algo está ligeiramente fora de sintonia. Uma leve fricção. Parece algo pessoal, como se uma sombra tivesse roçado seu espírito, deixando um rastro de frieza onde antes havia luz. Não se trata de uma tempestade, mas de uma mudança na brisa. O cosmos está lhe pedindo para ouvir, não com suspeita, mas com um coração curioso. Hoje é um dia para reconhecer uma energia sutil, compreender sua origem não como um ataque, mas como um espelho. É um dia para a arqueologia emocional, para desenterrar delicadamente o que foi enterrado no solo fértil de suas conexões e ver o reflexo que isso guarda para o seu próprio crescimento. Começa suavemente. Um pensamento que não se fixa. Uma conversa que na memória tem um contorno turvo onde deveria haver clareza. Você sente isso, Gêmeos, como uma única nota ligeiramente desafinada em uma canção familiar. Seu mundo não mudou, mas o ar dentro dele parece diferente. Um pouco mais rarefeito. Um pouco mais frio onde a luz toca sua pele. Este é o sussurro. Não um grito, não uma confrontação. É o mais suave puxão na manga, vindo do seu próprio espírito, pedindo que você faça uma pausa. Que escute. Hoje você pode se pegar repassando uma interação, examinando uma mensagem ou simplesmente contemplando uma sensação silenciosa e indefinida de dissonância. É pessoal, sim. Parece direcionado. Carrega a assinatura de outro ser, uma presença, uma voz, uma energia que parece se mover pela sua atmosfera com uma intenção silenciosa e desconcertante. Mas vamos chamar isso pelo que realmente é, dados intuitivos. Esse sussurro não é um sinal de alerta de perigo, mas sim um instrumento sensível da sua percepção captando uma frequência. É a parte de você que lê nas entrelinhas, que sente o clima emocional do ambiente, que sabe quando um sorriso não chega aos olhos. Essa parte de você está desperta e coletando informações. Ela está captando suspiros sutis no silêncio, a leve hesitação em uma promessa, a mudança quase imperceptível na energia quando um determinado nome é mencionado. Não confunda isso com paranoia. Este é o seu dom inato de percepção. Você é um ser projetado para se comunicar, para se conectar, para trocar energia através de palavras e pensamentos. E portanto você está extremamente sintonizado para detectar quando essa troca parece incongruente. Quando a energia enviada não corresponde à energia recebida. Isso cria uma ondulação em seu campo mental e emocional. Essa ondulação é o sussurro. Isso pode trazer uma ansiedade silenciosa, uma inquietação que você não consegue identificar. Você pode se pegar navegando na internet, pesquisando, procurando uma pista no mundo externo para explicar essa mudança interna. A mente, sua mente brilhante e ágil, quer resolver a equação. Ela quer rotular a variável. Quem? O quê? Por quê? Ela quer associar esse sentimento a uma pessoa, a um evento, a um fato concreto. Mas, por agora, o cosmos pede que você resista a esse impulso. Que simplesmente se sente com o sussurro em si, que sinta sua textura. É uma sensação de estar sendo sutilmente minado? Uma percepção de que sua bondade está sendo tomada como certa? Uma vaga impressão de que uma verdade está sendo suavizada, editada ou ocultada em sua presença? Não a compreenda ainda. Apenas observe o espaço que ela ocupa dentro de você. Essa sensação inicial é o seu ponto de partida. Não é a prova de uma história sobre um outro malvado. É o primeiro toque suave de uma lição muito maior e mais compassiva sobre limites, discernimento e o incrível poder da sua própria percepção. Esse sussurro não é um inimigo. É o seu guia. E está lhe pedindo, bem suavemente, que confie na sensação antes de correr para descobrir os fatos. Que honre esse despertar sutil em seu mundo emocional e que compreenda que às vezes, as conversas mais importantes são aquelas que acontecem em completo silêncio, dentro do espaço sagrado do seu próprio coração consciente. Para compreender o sussurro, precisamos olhar para os céus, não para culpar, mas para entender o contexto. Os planetas estão sempre em diálogo, e essa conversa cria o clima de nossas almas.
Hoje, o clima cósmico para você, Gêmeos, é de foco suave e linhas tênues. Trata-se menos de fatos concretos e mais do espaço entre eles. O protagonista, como sempre para você, é Mercúrio, seu planeta regente. Mercúrio é o pensador, o comunicador, o mensageiro ágil que constrói pontes de entendimento entre as mentes. Mas hoje, Mercúrio se move através de uma névoa. Ele está em conjunção com Netuno, o planeta dos sonhos, da ilusão e da empatia ilimitada. Imagine o sinal claro e preciso de Mercúrio atravessando a bela e nebulosa névoa de Netuno. A mensagem não desaparece, mas se transforma. Torna-se mais suave, menos nítida. As nuances são amplificadas. Os significados podem se tornar complexos, ambíguos ou se perder completamente na tradução. Esta é a raiz energética primária. Você está tentando ler uma carta escrita com tinta tênue e aguada. Você está tentando ouvir uma música tocando em outro cômodo. Os dados que você recebe por meio de mensagens, conversas e sinais sociais são inerentemente filtrados por essa energia nebulosa. Não é necessariamente enganosa, mas é imprecisa. É impressionista. É por isso que o sussurro parece tão difícil de definir. A própria energia da fonte é difusa, poética e escapa aos rígidos limites da lógica pura. Agora, vamos adicionar Vênus a essa dança. Vênus rege o amor, os valores, a beleza e aquilo que prezamos em nossos relacionamentos. Vênus também é influenciada por essa névoa netuniana. Isso agita as águas emocionais da conexão. Pode indicar um anseio por harmonia perfeita, um medo de decepcionar os outros ou uma tendência a enxergar apenas o belo potencial das pessoas, enquanto se ignora gentilmente as arestas mais duras da realidade. Quando a energia venusiana de outra pessoa está obscurecida dessa forma, seus afetos, suas apreciações, até mesmo suas verdades, podem ser expressos não com clareza, mas com um desejo de manter a paz, evitar conflitos, preservar um sonho. Mesmo que esse sonho esteja ligeiramente desalinhado com a verdade. Então, quem é essa mulher perversa? Na linguagem simbólica das estrelas, ela não é uma pessoa, mas uma energia. Ela é a personificação dessa névoa de Mercúrio, Netuno, Vênus. Ela é a mensagem confusa. Ela é a expectativa não dita. Ela é a gentileza que parece um pouco forçada. Ela é a ambiguidade emocional que nos faz questionar nossas próprias percepções. Ela pode ter a aparência de alguém em nossa vida. Um amigo, um colega, um membro da família, até mesmo um aspecto de nós mesmos. Mas sua verdadeira forma é esse clima cósmico de suave confusão. Ela é perversa não em um sentido moral, mas em um sentido antigo e místico, significando torcida ou enredada. Ela representa os fios emaranhados da comunicação confusa e das emoções não expressas. Ela está fazendo isso com você? Isso sendo o ato de lançar essa névoa suave e confusa sobre o seu mundo relacional, dificultando a distinção entre onde você termina e onde começam as expectativas do outro. Este espelho planetário nos mostra que o desafio não é um ataque pessoal, mas uma experiência humana compartilhada, amplificada pelas estrelas. Você está sendo convidado a navegar por um dia em que os mapas estão escritos a lápis desbotado. A energia não está aqui para lhe prejudicar, mas para lhe ensinar uma maneira diferente de navegar, a confiar na bússola da sua verdade interior quando os marcos externos estiverem envoltos em névoa. A maldade é simplesmente o nó da confusão. E todo nó, por mais emaranhado que seja, pode ser desfeito com paciência, luz e um toque calmo e perspicaz. Quando a névoa do céu desce até o coração humano, ela se instala nos recônditos silenciosos onde vivem suas histórias mais antigas. É aqui, Gêmeos, que o sussurro encontra eco. A confusão externa, a mensagem imprecisa, a intenção tênue, não encontra terreno neutro. Ela aterrissa no solo fértil e sensível da sua própria história emocional. E ali começa a se agitar. O impacto imediato é uma sutil desestabilização da sua verdade interior. Você pode sentir a chegada de um convidado familiar, embora indesejado. A dúvida. Aquela voz que pergunta suavemente: será que imaginei isso? Será que estou sendo sensível demais? Talvez eu tenha entendido errado.
Essa é a névoa de Netuno se voltando para dentro. Ela turva as fronteiras não apenas entre você e o outro, mas também entre o seu conhecimento claro e o seu medo de estar errado. Sua mente brilhante, feita para a clareza, começa a girar na névoa, tentando construir uma história sólida a partir do vapor. É um estado profundamente desconfortável para uma alma que valoriza a compreensão. Por trás dessa dúvida, ecos antigos podem despertar. Essa energia ambígua pode acessar suas narrativas centrais sobre conexão. Ela evoca uma história da infância sobre ter que decifrar o humor dos pais para se sentir seguro? Ressona com uma amizade passada em que sua confiança foi recebida com fofoca? A energia da mulher má age como um diapasão, tocando uma corda que vibra em harmonia com essas feridas antigas. Você não está apenas sentindo a confusão do momento presente. Você está sentindo o peso acumulado de cada vez que teve que decifrar um significado oculto, cada vez que deu o benefício da dúvida apenas para se sentir tolo depois. Isso cria um cabo de guerra psicológico. Uma parte de você é a parte empática e idealista influenciada por Vênus-Netuno, quer acreditar no melhor, quer dissolver a tensão, apaziguar os ânimos, dizer, não é nada, estou pensando demais. Busca a bela ilusão da harmonia perfeita. A outra parte de você é a parte perceptiva e lógica influenciada por Mercúrio, está soando um alarme silencioso. Está captando os dados, as inconsistências, a sutil estranheza. Sente-se insultada, sua inteligência questionada pela própria ambiguidade no ar. O resultado é a fadiga emocional. Você pode se sentir repentinamente cansado, retraído ou silenciosamente irritado. É o esgotamento do seu espírito trabalhando em dobro? Tentando interpretar os sinais externos confusos enquanto, simultaneamente, lida com o coro interno de antigas mágoas e autocrítica. Você pode ansiar pela solidão não por paz, mas por uma necessidade de silenciar o ruído. Ou pode buscar distrações constantes, tentando escapar daquela sensação silenciosa e incômoda no peito. Por favor, entenda, esse impacto não é sinal de fraqueza. É um sinal da sua sensibilidade em alta definição. Você não está criando um problema. Você está percebendo um problema energético sutil. A dor que você sente é a dor da sua própria integridade, seu desejo inato por uma troca clara, honesta e direta, sendo suavemente desgastada pela lixa da imprecisão. A câmara de eco do seu coração está simplesmente mostrando onde você é mais vulnerável, onde você mais precisa da luz pura e clara da verdade. Esse desconforto é uma prova do compromisso do seu espírito com a conexão autêntica. É a recusa em aceitar a névoa como substituta da luz do sol. É aqui que a batalha é travada, não com o mundo, mas dentro dos muros sagrados da sua própria mente, Gêmeos. O sussurro foi ouvido. O clima cósmico foi observado. O coração ecoou sua resposta terna e complexa. E agora sua mente brilhante, lógica e solucionadora de problemas entra em cena. Seu papel é dar sentido a tudo isso. Consertar. Resolver a dissonância. Essa é a sua natureza, e é uma natureza bela e poderosa. Mas hoje, ela encontra um inimigo que não consegue definir facilmente, a névoa. A mente anseia por fatos. Ela quer nomes, datas, citações diretas, ações observáveis. Ela quer apontar para uma única frase e dizer, pronto, esse é o problema. Mas a energia com a qual você está lidando não oferece nada disso. Ela oferece uma sensação, uma impressão, um padrão de vibrações sutis. Para a mente isso é profundamente frustrante. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escorrega. Então, a mente faz o que precisa fazer. Começa a construir uma história. Ela vasculha memórias, conversas recentes e interações, procurando o vilão, a fonte, a mulher má. Ela repassa cenários, analisando tom, pontuação, um olhar. Pode se fixar em uma pessoa, tecendo uma narrativa onde ela é a arquiteta consciente do seu desconforto. Essa é a resistência da mente ao desconhecido. Ela prefere uma certeza dolorosa a uma ambiguidade pacífica. Um inimigo definido parece mais seguro do que uma ansiedade indefinida e flutuante. Essa tensão interna se manifesta como inquietação mental.
Você pode se pegar pensando em círculos, revisitando o mesmo terreno confuso repetidamente, na esperança de que essa passagem revele a pista oculta. Você pode sentir uma necessidade compulsiva de buscar informações, checando as redes sociais, relendo mensagens de texto, procurando provas. Há um impulso de fazer algo. Enviar uma mensagem investigativa, fazer uma pergunta esclarecedora, confrontar a névoa com a espada da fala direta. Mas eis aqui a armadilha cósmica do dia. Qualquer confronto direto lançado a partir desse lugar de resistência frustrada provavelmente afundará ainda mais na névoa netuniana. A resposta que você receberá poderá ser mais confusão, mais evasivas, mais sentimentos vagos que o deixarão ainda mais à deriva. Porque você não está lidando com um fato concreto, mas com uma energia de evasão. Confrontar uma sombra com força é dar-lhe uma forma mais dura e escura. O verdadeiro conflito, então, reside entre o desejo da sua mente por uma solução externa e clara e a certeza da sua alma de que o trabalho é interno. Sua mente grita, quem é ela e o que ela quer, enquanto seu espírito sussurra, por que essa vibração te perturba tanto? O que ela toca dentro de você que precisa ser reconhecido? A resistência que você sente é o atrito entre essas duas verdades. Isso não é um fracasso. Essa agitação mental é uma parte necessária do processo. É a tempestade antes da calmaria. É o seu lado cognitivo, leal e feroz, tentando proteger seu coração da vulnerabilidade e da incerteza. Reconheça essa resistência com compaixão. Agradeça a sua mente por sua vigilância. E então gentilmente convide-a a recuar. Convide-a a soltar a necessidade de um vilão, de uma história bem definida. A paz que você busca não será encontrada resolvendo o enigma externo, mas acalmando o solucionador interno. O ponto de virada não acontece quando você o decifra, mas quando decide parar de deixar a confusão decifrá-lo. E então, uma pausa. Uma respiração suspensa no espaço entre os pensamentos acelerados. Nesse silêncio, uma compreensão surge, não com o clarão de um relâmpago, mas com a luz lenta e segura da aurora espalhando-se por um campo enevoado. A lente que estava focada para fora, buscando na névoa uma forma para culpar, gira suavemente. Gira para dentro. Este Gêmeos é o ponto de virada cósmico. A mulher perversa nunca foi o objetivo. Ela era o espelho, sustentado pelo universo, pedindo que você enxergasse algo dentro de si. O que você vê? Você vê sua própria necessidade profunda de clareza. Você vê seu profundo valor pela conexão honesta. Você vê os lugares onde se mostrou disposto demais a aceitar águas turvas por medo de ser visto como difícil ou exigente por desejar rios cristalinos. A energia que você percebeu externamente está lhe mostrando, com perfeita precisão, onde seus próprios limites internos têm sido frouxos, permeáveis ou indefinidos. Esta é a revelação. O desconforto não é um sinal de que algo está sendo feito a você, mas sim de que algo está sendo exigido de você. Está sendo exigido o seu discernimento. A sua coragem de dizer, mesmo que apenas para si mesmo, esta energia não se alinha comigo. Não preciso entender sua origem para saber que ela não pertence à minha atmosfera. A maldade era o nó do seu próprio poder, emaranhado nas cordas da empatia excessiva, da necessidade de agradar aos outros e do medo de nomear uma sombra pelo que ela é. Ao girar a lente, revela-se uma verdade simples e libertadora: você é o soberano do seu mundo interior. Você não precisa de permissão para se sentir inquieto com a ambiguidade. Você não precisa de provas forenses para validar sua intuição. Você pode simplesmente reconhecer o sentimento, honrar sua mensagem e escolher como cuidar do seu próprio campo energético. A outra pessoa, a face potencial dessa energia, torna-se quase irrelevante. A jornada dela, suas razões, sua névoa são dela. Sua jornada é sobre como você navega pelas adversidades. Este ponto de virada é marcado por uma mudança interna sutil, porém poderosa. A busca por uma resposta, o que ela quer, se transforma em um compromisso com o estado de paz. Eu escolho a paz. A energia se dissipa dos ciclos mentais de suspeita e flui para a tranquila piscina da autoconfiança. Você começa a fazer perguntas diferentes. Não porque ela é assim, mas
como eu quero me sentir. Não o que ela quis dizer, mas o que é verdade para mim nesta situação. Com a lente voltada para dentro, a névoa externa perde o poder de desorientá-lo. É apenas o clima de passagem. Você é a montanha, sólido, enraizado, observando a névoa enquanto ela gira em torno de suas encostas, sabendo que ela não pode corroer seu âmago, a menos que você acredite ser feito de névoa. Este é o momento em que você retoma sua narrativa. A história não é mais sobre um personagem confuso na peça da sua vida. A história é sobre o seu despertar para a força do seu próprio espírito, seu direito à clareza emocional e sua capacidade de permanecer na névoa suave sem perder o senso de direção. Você percebe que a única coisa perversa era a crença de que você era impotente diante de um sussurro. Agora, a partir da base sólida dessa compreensão, você constrói seu santuário, Gêmeos. Essa é a prática do alinhamento. Não se trata de um banimento dramático da névoa, mas de uma decisão silenciosa de não mais se perder nela. Você encontra sua calma não mudando o clima externo, mas lembrando-se do sol eterno dentro do seu próprio centro. Esse alinhamento começa com um ato de discernimento suave e firme. Discernimento não é julgamento. Não é rotular ninguém como bom ou mal. É simplesmente o ato de sentir a energia e saber se ela é alimento ou veneno para o seu espírito. Hoje você pratica isso. Você recebe uma mensagem, relembra uma interação e, em vez de mergulhar na análise, simplesmente coloca a mão sobre o coração e pergunta: isso parece claro? Isso parece limpo? Seu corpo, seu espírito responderá. Uma sensação de aperto no peito, um leve nó no estômago, esses são os seus dados. Uma sensação de expansão, de leveza, esses são os seus dados. Você aprende a confiar mais nessa bússola somática do que nas palavras confusas proferidas na névoa. A partir deste ponto, você pode se conectar com uma neutralidade compassiva. Você se liberta da necessidade de consertar, corrigir ou iluminar a outra energia. Você a vê como uma entidade separada, em seu próprio caminho. Você pode desejar-lhe o bem, até mesmo enviar-lhe paz, de uma distância segura e desapegada. Você constrói uma barreira energética não de muros e raiva, mas de luz silenciosa e cintilante. Você visualiza uma luz suave e dourada ao redor do seu próprio campo energético. A névoa pode girar em suas bordas, mas não pode penetrar. Ela não pode se agarrar a você. Isso é você retomando o controle da sua atmosfera. Suas ações hoje se tornam simples, enraizadas e gentis, especialmente consigo mesmo. Você pode optar por manter uma distância educada onde antes se envolveria. Pode oferecer respostas gentis e evasivas como entendo ou obrigado por compartilhar em vez de despejar sua própria clareza na confusão alheia. Você conserva sua energia. Você a direciona para dentro, para atividades que lhe trazem segurança e autenticidade. Talvez organizar um pequeno espaço, caminhar na natureza, ouvir música que fale a sua alma, anotar seus pensamentos mais claros em um diário. Você afirma sua própria realidade agindo em harmonia com ela. Esse centro de calma é o seu poder. Ele diz: posso não entender o seu mundo, mas entendo o meu. Posso não ter controle sobre a sua ambiguidade, mas tenho soberania sobre a minha paz. A inquietação mental diminui, substituída por uma quietude vigilante e compassiva. Você não está mais preso na câmara de eco. Você é o observador pacífico dos ecos, sabendo que eles irão se dissipar. Aqui, nesse equilíbrio, surge um belo paradoxo. Ao cultivar a sua própria calma, ao recusar-se a lutar contra a névoa, você frequentemente descobre que a própria névoa começa a dissipar, ou simplesmente deixa de importar. A energia da mulher má privada do combustível da sua reação e resistência perde a forma e se dissipa. O que resta é você. Mais lúcida, mais suave e infinitamente mais forte por ter navegado pela névoa não com uma espada, mas com uma luz tranquila e inabalável. Você está alinhada não com o drama da confusão, mas com a verdade profunda e vibrante do seu próprio ser. E assim chegamos à libertação. Não um fim, mas um desdobramento. Um suave desatar da história que antes parecia tão apertada em torno do seu espírito, Gêmeos.
Olhe para suas mãos, elas estão livres dos nós que você pensava estar segurando. A mulher má era um espectro, uma sombra projetada pela interação de energias confusas e medos antigos e delicados. Na luz clara da sua própria consciência, ela se dissolve. O que resta não é uma vitória sobre uma força externa, mas um reencontro sagrado com a sua própria autonomia. Este desfecho é um suspiro suave para a alma. É a compreensão de que você passou por este dia não como vítima de alguma trama misteriosa, mas como participante consciente do seu próprio despertar emocional. O cosmos não lhe enviou um vilão, enviou-lhe um professor perfeito, ainda que enigmático. Um professor que lhe mostrou onde seus limites eram sussurrados em vez de expressos, onde sua bondade era superficial em vez de intencional, onde você buscava validação externa para sentimentos que são inerentemente e para sempre válidos dentro de você. Agora, você caminha para frente com mais leveza. Você carrega consigo o dom desse discernimento. Um instrumento mais afinado dentro de si que agora sussurrará mais cedo e com mais clareza. Você conhece a sensação da neblina e conhece a sensação do seu próprio sol interior. Você está aprendendo a confiar na distância entre essas duas sensações como seu guia mais confiável. Sua jornada espiritual não se trata de evitar toda a névoa, mas de lembrar que você tem uma bússola interna que sempre o aponta para casa, para si mesmo. Que este dia seja um marco na história do seu devir. Um capítulo intitulado O tempo em que ouvi o sussurro e encontrei minha própria voz. Que você o encerre não com amargura, mas com uma gratidão silenciosa e inabalável. Gratidão pela sua própria sensibilidade, que não é uma falha, mas um radar. Gratidão pela sua mente, que mesmo em sua resistência, lutava bravamente para proteger seu coração. E gratidão pela dança misteriosa, às vezes confusa, sempre em evolução, da conexão humana, que constantemente nos convida a escolher nossa própria verdade em meio às muitas histórias que nos cercam. Você não é mais o mesmo de quando o dia começou. Você foi espiritualmente refinado. O atrito poliu uma faceta do seu diamante interior, permitindo que ele capte a luz de uma nova maneira. Você segue em frente sob o mesmo céu, mas agora sabe que carrega consigo seu próprio sistema energético. Um sistema de clareza, compaixão e uma paz serena e soberana. Antes de você ir, tenho uma pergunta só para você. Qual é a palavra que melhor descreve a paz que você escolhe levar consigo a partir de hoje? Você não precisa responder em voz alta, mas se sentir vontade, compartilhe sua palavra, seu sentimento ou sua pequena vitória silenciosa nos comentários abaixo. Não para mim, mas para todas as outras pessoas aqui que precisam saber que não estão sozinhas nessa jornada.